Gênesis, capítulo 1. O tema dessa mensagem é andando no que Deus diz e não no que eu vejo. Estou ajudando o Rony aqui já. Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1 não, gente. Capítulo 2. Ah, bom. Verso 17. Sabia que não era 1, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3. Verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Repita comigo, disse? É isso que Deus disse? Repete isso. Deus disse mesmo? Olha a dúvida do que Deus disse. Verso 2. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então ela sabia muito bem o que Deus havia falado. Ela sabia muito bem o que Deus havia dito. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Grande coisa, hein, irmão? Verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Presta atenção na primeira palavra. Vendo a mulher. Vendo a mulher. O que é que essa mulher estava fazendo, vendo algo que Deus disse para ela não comer? Tanto lugar para essa mulher estar, tanta coisa para ela fazer. Está escrito aqui, vendo a mulher. Que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Diga comigo, agradável aos olhos. Desejável. Diga comigo, desejável. Ela viu, achou agradável e logo depois desejou. Isso é um processo. Primeiro vê, acha legal, que coisa boa, depois deseja. É um processo. Eu estava com os meninos no shopping, fui, aí eles foram comer um sanduíche. Eu não quero, não estou com fome. Aí eles foram, ficaram na fila, compraram sanduíche, eu fiquei na mesa. Eu não quero, não estou satisfeita, não estou com fome. Aí eles chegaram, e eu comecei a ver. E comecei a ver, e a ver. Foi me dando uma fome. E foi me dando arrependimento de não ter comprado aquele sanduíche. E aí eu comecei a beliscar o deles, claro. Logo eu estava comendo a batatinha de um, tomei posse da batata do Daniel. Tomei a coca do Estevão. Porque eu não estava com fome. Mas eu comecei a ver. Comecei a ver, e aquilo despertou um desejo em mim. O homem natural funciona assim. O psique humano funciona dessa maneira. Então, amados, essa mulher fez uma coisa. Ela viu tanto aquele fruto, e aí ela, será que Deus falou mesmo? Então a Bíblia começa
começa, irmãos, dessa maneira aqui. A Bíblia começa com Deus dando uma palavra. Deus sempre fala. Todas as vezes que Deus quiser tirar você de uma situação, de tribulação, de pobreza, de enfermidade, de qualquer tipo de maldição, qualquer situação que não é da vontade dele para você, Deus vai fazer uma coisa. Deus vai falar. Quando Deus olhar para a Lúcia e falar, eu vou tirar a Lúcia dessa situação, Ele chega e Ele diz. Quando Deus olhou para a terra e ali havia um caos, a Bíblia diz que Deus fez uma coisa. Está escrito, e disse Deus. E a partir daquele momento, Deus criou todas as coisas. Tudo veio a existir através daquilo que Deus disse. Em outras ministrações, nós já aprendemos a respeito disso. Hebreus 11 diz, todas as coisas foram criadas por meio da palavra. Então, a Bíblia começa com Deus dizendo algo para o homem. Deus diz para o homem, não coma desse fruto. Você pode comer tudo desse fruto, não coma. Mesma coisa Deus falou para Davi, Davi, a mulher que você quiser, pode ser sua. E ele pegou literal, né, irmãos? Eram centenas e milhares de mulheres. Davi, porque naquele tempo, uma mulher solteira, uma mulher virgem, um homem poderia se casar. Isso não era adultério. Adultério era ele querer casar com a que já era casada. Tantas mulheres lindas. Davi viu e ficou vendo, e ficou vendo, e ficou vendo, e ficou vendo, e olhou e ficou vendo, e não parava de ver a mulher do outro. O resumo da história você já conhece. O pior dia da vida de Davi foi quando ele abandonou o que Deus disse e fez o que ele viu. Então, a Bíblia começa, irmãos, com Deus dando uma palavra e uma pessoa fazendo o que viu. E hoje, irmãos, nós estamos na mesma situação de Eva. Na verdade, irmãos, Deus continua agindo da mesma maneira. Hoje, você também tem uma palavra. E uma palavra que você deve seguir. E muitas vezes essa palavra não tem nada a ver com o que você vê. Normalmente, ela não tem a ver com o que você vê. E essa é a vida da fé. Eva não entendia por que ela não podia comer. Eva olhava para aquela árvore, para aquele fruto. Mas por que eu não posso comer? Muitas vezes, irmãos, nós não obedecemos porque nós não entendemos. E eu quero te dizer que nós não entendemos a maioria das coisas. Mas confiar significa obedecer, mesmo que eu não entendo. Quantas vezes você está numa situação na sua vida de aperto, de luta, onde você não entende o que está se passando. E até mesmo você não entende a palavra que Deus te deu. Quantas vezes você está num lugar e Deus fala, fica nesse lugar. E nesse lugar você não tem emprego, nesse lugar não tem prosperidade, nesse lugar parece que nada vai dar certo. Você já esteve fazendo algo num lugar onde parece que nada daquilo está dando certo e você não entende por que Deus mandou você fazer aquilo? Quem já passou por isso? Todos nós já passamos por isso. E naquele momento você precisa decidir se você vai andar por vista ou por aquilo que Deus disse. Eva foi reprovada em ficar com a palavra. Eva não ficou com a palavra. Eva ficou com o que ela viu. Então hoje, amados, nós passamos o mesmo desafio. E na verdade, hoje, andar por fé, é isso aqui, vai para a sua Bíblia em Coríntios. Hoje, nós estamos no mesmo lugar de Eva. Nós estamos
passando a mesma situação de Eva. E se você quer andar pela fé, se você quer mudar as circunstâncias, se você quer desfrutar da bênção, se você quer desfrutar do sobrenatural de Deus na sua vida, querido, primeira coisa, fique cego. Me entenda. Ninguém arranca o olho não é isso que eu quero dizer. Mas seja decidido. Não importa o que eu vejo, importa o que Deus diz. Ah, pastor Gleber, você está pregando essa palavra de novo. Você já está andando aí sobre as águas da sua fé, já? Tá? Alguém aqui já está removendo as montanhas aí? Alguém aqui já está levantando os mortos, já está com a fé assim? Você não ouve uma palavra para você saber uma palavra. Você ouve uma palavra para que essa palavra torne parte de você. E para que algo torne parte de você, você precisa ouvir muitas vezes isso. Você não precisa ler Efésios, porque você nunca leu Efésios. Ah, eu não sei o que tem aqui em Efésios, eu vou ler de novo. Irmãos, eu já sei tudo que está escrito em Efésios. Mas eu não sei tudo que está escrito em Efésios. Então, irmãos, eu quero pregar essa palavra para vocês 1 milhão de vezes. Oxalá eu tenha a oportunidade de pregar isso 1 milhão de vezes aqui. E ver você, literalmente, vivendo o sobrenatural de Deus na sua vida, através da prática dessa palavra. Porque todos os dias, nós somos desafiados naquilo que vemos. Você pega o extrato do banco, e quando você vê o extrato do banco, e você faz os cálculos, tudo diz, não dá. Não é isso? O dinheiro não dá. Mas a pessoa que vive pela fé, irmãos, pega o extrato do banco e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu vejo algo, não importa o que eu vejo, meu Deus disse que nada me faltará. Ele não diz que não me faltará se eu tiver um extrato gordo, bancário, aquele extrato que o gerente me liga e diz: oh, você é tão precioso nessa agência. Não, amados, o Senhor diz que não importa as circunstâncias, nada me faltará. Só que dizer isso aqui parece que é tão simples. E é simples. Isso que eu estou dizendo é muito simples. Não tem doutrina bíblica mais simples do que essa. Irmão, isso que eu estou pregando para vocês é o evangelho, simples. Só que tem coisa mais difícil para a nossa humanidade praticar isso. É fácil. É fácil olhar e ver tudo acabado. É fácil olhar para a sua família, parece estar tudo perdido, e você dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda a tua casa. Senhor, eu te agradeço porque a minha família pertence a ti, Senhor. Não é fácil, irmãos. A boquinha quer abrir e quer murmurar, e quer reclamar, e quer dizer: que família ímpia, sem vergonha, que povo, merece o inferno mesmo. A boca quer fluir maldição. Quer ou não quer, irmãos? Não é fácil, irmãos, ver algo e dizer o que Deus diz. Não é fácil. É realmente para aquele que está firmado na fé. E eu te digo que esse é o caminho. É o caminho que Eva não trilhou. E é por isso que nós estamos aqui. Irmãos, nós estamos aqui simplesmente porque uma pessoa
Deus falou. Ela pensou assim, Deus deve estar enganado, porque o que tem aqui uma mordidinha? Qual o problema? Quantas vezes nós somos assim, mas qual o problema? Só isso aqui. Aqui está escrito assim, em 2 Coríntios capítulo 4. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem. Você quer ser da fé? Diga amém. Você quer ver sua fé funcionar? Diga amém. Você quer ver a sua vida mudar? Diga amém. Não tem outro caminho. Eu poderia te dar aqui uma fórmula, apesar de que eu acho que a fé é uma fórmula. A fé é matemática, irmãos, é muito simples. A fé é isso aqui que eu estou falando. Não é uma coisa simples de se fazer? É simples ou não é simples? É simples, mas é difícil. Simples é. Mas para o homem natural, para o nosso psique, é difícil. Mas fé, irmãos, não é nada mais além disso aqui. Aqui está escrito, nós não atentamos nas coisas que se veem. Não atentamos nas coisas que se veem. Diga para a pessoa do seu lado. Vamos falar o nosso português. Não dê moral para o que você está vendo. Pastora, mas eu estou pendurado no cheque, no cartão, no não sei o quê. Nas Casas Bahia, no Ricardo Elé. Pastora, você não sabe. A energia está cortada. E o telefone também cortou. Como eu vou dizer? Ele sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza os tornasses ricos. Como que eu vou dizer? E o meu Deus supre todas as nossas necessidades. Não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras. Diga para a pessoa do teu lado, o que você está vendo é passageiro. Eterno, para sempre, permanece a palavra. Sabe aquele momento em que você olha assim para aquela circunstância, você até respira fundo. Lá dentro a sua alma salta. De tristeza, ou de angústia, ou de ansiedade. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo para você não ter alma. A gente tem alma. Jesus também tinha alma. Quando Jesus chegou no Getsemane, ele se angustiou, está escrito. Ele se angustiou tanto que ele suou sangue. A ciência diz que uma pessoa para suar sangue, ela tem que estar em profunda angústia. Era assim as emoções de Jesus no Getsemane. Mas ele disse, Pai, seja feita a tua vontade. Ali, ele fez o que Deus disse para ele fazer. Sabe, se você quer ser da fé, querido, e você se deixa levar pelas suas emoções, você nunca vai ser da fé. A fé não se deixa levar pelas emoções. Irmãos, não há nada pior do que ser levado pelas emoções. Porque as emoções é como diz Tiago, o homem que duvida é como a onda do mar. Na semana passada a gente estava em Porto Seguro, eu estava lá no mar no final do dia, vida difícil, né, gente? Servir a Deus é difícil demais. Eu estava lá no mar, né, fazendo um Cooper, parei, fiquei vendo o mar. Ia e voltava. Eu estava ali orando em línguas, adorando a Deus. O mar ia e voltava, ia e voltava. E eu falava, Senhor, não me deixa ser como esse mar. Tiago diz que aquele que duvida é como a onda do mar. Ela vai, ela vem. Uma hora crê, uma hora não crê. Uma hora fala, outra hora não fala.
Uma hora fala que está doente, uma hora fala que está sarada, uma hora fala que vai bem, outra hora fala que vai mal. Então, queridos, não é isso que Deus tem para nós. A Bíblia começou com uma mulher que fez o que viu. Mas a Bíblia vai terminar com os vencedores que fizeram o que Deus disse, não o que viram. Lá em Apocalipse, irmãos, a Bíblia diz que uma multidão incontável como a areia do mar, estava diante do trono. E aquele povo ali foi um povo que ficou com o que Deus disse. Pessoas que confessaram a palavra de Deus. O que você confessa quando você acorda? Sabe, amado, deixa Deus mudar a sua confissão. Quando você acorda, o que você fala da sua casa, o que você fala dos seus discípulos, o que você fala do seu corpo, o que você fala dos seus filhos. Vá comigo para 1 João. Primeira João, capítulo 5. Primeira João, capítulo 5. Verso 4. Verso 3. Esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ou seja, faz o que Deus falou. E os seus mandamentos não são penosos, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem aqui quer vencer o mundo, diga amém. Quem aqui está sendo afrontado pelo mundo, diga amém. Só tem uma coisa que vence o mundo: a nossa fé. Pastora, mas essa situação que eu estou passando, como que eu vou vencer? Através da fé. Mas lá na minha família, na minha casa, a fé. Mas como que eu faço para resolver isso? A fé. Mas como que eu faço para mudar isso? A fé. Irmãos, não existe outro caminho. Eva tentou fugir desse caminho, não deu certo. Não tente fugir desse caminho, você não vai vencer. Não saia disso que eu estou pregando para você agora, senão você não vai vencer. Jesus disse que você poderia vencer qualquer coisa. Você poderia remover qualquer montanha. Nada vos será impossível, nada. Mas aqui está escrito, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E fé, irmãos, nada mais é que pensar o que Deus estabeleceu, falar o que Deus estabeleceu, ouvir o que Deus estabeleceu, fazer o que Deus falou, acabou. Isso é fé. Fé não está relacionado ao que você está sentindo. Talvez hoje você está triste, você está abatido, você está chateado, você está nervoso, sei lá o que você está. Mas olha, esqueça o que você está sentindo. A fé se comporta. A fé é uma atitude. Diga o que Deus diz. Pense o que Deus pensa. Haja de acordo com o que Deus diz. Faz o que Deus te disse. Faz o que Deus te disse. Faça o que Deus te disse. Fique com o que Deus te disse. Faz só o que Deus te falou. Porque a alma vai querer te levar para 1000 caminhos. Mas você tem uma palavra de Deus. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo para vencer. Você tem tudo para vencer. Você tem tudo para vencer. Você tem tudo para prosperar. Ah, mas eu preciso disso. Você não precisa de mais nada além de uma palavra de Deus. Foi com uma palavra que tudo foi criado. Mas irmãos, muitas vezes nós queremos seguir o caminho de Saul. A Bíblia diz que Saul estava diante dos filisteus.
Saul foi para uma guerra. Saul fala de o crente da carne. E Davi, o crente que vive no espírito. Saul fala da vida carnal. Saul era totalmente carnal. Era um rei que andava pelas circunstâncias. A coisa ficava feia, aqui ele passava para cá. A coisa ficava feia desse lado, ele corria para cá. Uma pessoa de fé não é assim. Chova chuva ou canivete, nesse lugar aqui, é aqui que Deus mandou ficar, eu vou ficar aqui. Isso é andar pela fé. Não é eu vou ficar aqui porque está tudo bem. Está tudo, que maravilha, que gostoso aqui, vou ficar aqui. Tem gente assim. Está tudo bem aqui, está tudo ótimo nessa igreja, está uma maravilha, estou gostando. Então uma delícia, eu vou ficar aqui. É isso que te leva a ficar aqui? Se é isso que te leva a estar aqui, amanhã você não vai estar aqui mais. Porque o fogo vem. E quando vem o fogo, fica quente. Aí você pula para o lugar frio, rapidinho. Então, amado, se você quer ser bem-sucedido, saiba o que Deus tem para você. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir o que Deus diz. Deus sempre vai te dar uma palavra de escape. Você hoje está passando uma situação difícil, eu quero te dizer, Deus já falou com você. Deus já te deu uma palavra, e essa palavra é o teu escape. Então a Bíblia diz que Saul foi para a guerra. Olha o que está escrito aqui em 1 Samuel, capítulo 13. Olha para você ver o crente que nunca vence. O crente que morre na guerra é aqui, vocês vão ver aqui agora. O crente que morre na guerra. Aqui está escrito assim, capítulo 13. Eu não vou ler tudo, vou só contar um pouco da história, porque é longo aqui e nosso tempo está curto. Saul foi para uma guerra contra os filisteus. Chegou diante do exército dos filisteus. A Bíblia diz que o exército dos filisteus era como a areia do mar, incontável. Agora você imagine você diante de uma circunstância dessa. O seu inimigo está na sua frente, te colocando medo. E é claro que qualquer pessoa normal, humana, sentiria medo diante de uma situação dessa. E era essa circunstância que Saul estava. E Saul sabia que ele só poderia sair para a guerra se Samuel chegasse, que era o profeta, que era o homem de Deus, oferecesse ali um sacrifício, orasse ao Senhor ali, abençoasse aquele exército. Então ele poderia sair para a guerra e o Senhor iria diante dele. Todo rei tinha que fazer isso. Só que aconteceu uma coisa. Verso 8. Esperou Saul 7 dias, o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi espalhando. Olha a situação que Saul estava. Na frente de um exército incontável. E Samuel demorando de chegar, e Samuel demorando de chegar, e Samuel demorando de chegar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias e nada de Samuel chegar. Isso aqui, irmãos, é literalmente o que a palavra diz da prova da fé. Está escrito em Pedro. 1 Pedro diz que a nossa fé é provada. E que a nossa aprovação, a aprovação da nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. Quando você estiver sendo provado, levanta a mão para o céu e diz: Senhor, obrigado por essa circunstância aqui. Senhor, eu te louvo por essa guerra aqui. Porque é a oportunidade do meu milagre. Uma pessoa que vai vencer diz isso. E Saul estava diante daquela circunstância e o povo começou a ir embora. Agora você imagina, você já estava com a minoria e o povo começou a ir embora.
Olha, a situação estava terrível e ela piorou ainda mais. Muitas vezes quando você começa a exercitar a sua fé, e quando você começa a confessar a palavra, quando você se firma na palavra de Deus, a situação ainda piora muito, muitas vezes. Quero te contar isso. Não fique triste, mas muitas vezes, quando você começa a confessar a palavra, quantos aqui já passaram por uma circunstância assim? Parece que o trem piora. Não, sim ou não? Às vezes, não vou nem falar mais, porque senão o capeta escuta e o negócio vai ficar feio aqui. A impressão que você tem é que piora. E muitas vezes, irmãos, realmente isso acontece. Aparentemente, as coisas pioram. E a situação de Saul piorou, porque Deus estava provando a fé de Saul na palavra. Deus estava provando a obediência de Saul. Eu quero ver até onde Saul vai em me obedecer. E olha o que está escrito aqui. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Quando Deus demora, a sua alma diz: oferece sacrifício, oferece o holocausto. Ou seja, e Deus não vai mover não, vai você e resolve. Sabe aquela situação que você orou, e aí Deus não resolveu, eu vou resolver. Aí você sai para resolver. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Sabe, melhor fazer como Daniel, melhor fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram o seguinte: eu não vou adorar esse Deus. Se Deus quiser me salvar, me salva, senão eu morro. Irmãos, eles ficaram com o que Deus falou, pronto, acabou. Eu quero te dizer uma coisa: o diabo vai lutar contra você até o momento em que você disser para ele assim: olha aqui, Satanás, rico ou pobre, farto ou com fome, não importa o que me acontecer, posso ficar nu, pode acontecer o que for, eu vou fazer o que Deus falou e pronto, acabou. O dia que você toma essa decisão, você vence o teu inimigo. Enquanto o inimigo vê que você joga, que você negocia, sabe aquela negociação que o diabo ele negocia com você? Ele até oferece meios de vencer para você, sabia? Muitas vezes o diabo vem nos oferecer outras maneiras de vencer. Foi isso que Saul fez. Não, eu vou oferecer aqui um sacrifício aqui. Sabe, irmãos, todas as vezes que você partir para vencer uma situação pela fé, você vai passar exatamente o que Saul passou. Mas você tem que decidir. Se eu morrer, morri. Não foi isso que Esther disse? Eu vou diante do rei, se eu morrer, morri. Não foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram? Se a gente morrer, morreu. Daniel, se eu for comido de leão. Sabe, irmãos, aquela pessoa que vive pela fé é aquela pessoa que está decidida, querida, a perder qualquer coisa, menos a presença de Deus. A pessoa que vence pela fé é aquela que está decidida a obedecer a Deus, custe o que custar. Enquanto você não tiver essa decisão, você vai ser derrotado. Você vai ser como Saul. Você vai perder suas guerras sempre. Porque Satanás sempre vai colocar sua alma em aperto. E a sua alma vai se angustiar. E Satanás vai gerar circunstâncias que você vai ficar com muito medo. Saul estava tremendo de medo. Cuidado com o medo, porque o medo é a maior arma do diabo para fazer você retroceder da promessa de Deus para você. E você olha a circunstância, você sente medo. E a sua alma sente assim: acho que Deus não vai vir, acho que Deus não vai fazer, essa palavra não funciona. Eu já contei para vocês que o ano passado, eu tive no médico, o médico me deu um diagnóstico de uma doença terrível. Irmãos, e quando eu cheguei em casa,
Literalmente eu disse para o meu marido, se eu morrer, morri. Eu não volto mais em nenhum médico. E o médico havia me dito, olha, você tem que operar urgente, porque isso é muito perigoso. E um amigo meu tinha quase morrido, um tempo atrás, da mesma enfermidade. Irmãos, naquele momento eu decidi, Deus falou que me curou, Ele me curou. Ele disse que me curou, Ele me curou. E se for para mim viver doente, então eu prefiro morrer. Irmãos, houve no meu coração aquela decisão. Se eu morrer, eu morri. Mas eu morri crendo que Deus me curou. Eu não vou fazer esse tratamento médico. Eu não vou. E não fiz, irmãos. E aquela doença, ela teve que sair. Porque a única coisa que é eterna e prevalece para sempre é o que Deus falou. Se você for capaz de crer até o fim, você vai ver o milagre de Deus. Mas você tem que crer até o fim. E você tem que entender que a fé é provada. E você tem que entender que a palavra é criadora. E você tem que entender que a palavra é como uma semente. E que existe um processo de nascer, de germinar, de crescer. E você tem que esperar aquela palavra operar. Você tem que esperar Samuel. Mas é tão difícil esperar Samuel. Não é, irmãos? Outra vez, olha Saul de novo, no capítulo 14. Saul novamente. O Senhor disse para ele, no capítulo 15, verso 3, uma outra guerra. Vai e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Nada lhes poupe, matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Então Saul teve uma palavra de Deus, entra e mata todos os teus inimigos. E ele foi. Mas quando ele viu as ovelhas de valor, gordinhas, quando ele viu o gado bonito, quando ele viu o rei, não vou matar esse rei não, vou levar ele como meu trunfo. Sabe o que Saul fez? Não obedeceu ao que Deus havia dito. E olha, quando Samuel chega lá e diz assim, verso 19, Samuel diz para Saul, por que não deste ouvido à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram do despojo das ovelhas e bois o melhor destinado à destruição para oferecer ao Senhor. A alma da gente cria todo tipo de desculpa para não crer em Deus. E muitas vezes quando nós não queremos nos firmar na palavra, não nos firmar no que Deus diz, sabe o que a gente faz? A gente cria argumentos para explicar a nossa própria incredulidade. Porque não é fácil ouvir a voz de Deus quando eu estou vendo aquela ovelha gordinha e os meus olhos desejam a ovelha gordinha. E Deus falou para mim, mata a ovelha gordinha. Mas ela é tão bonitinha, Senhor. Não, eu vou levar ela para sacrificar ao Senhor. Você dá um jeitinho. Fala para o teu irmão, a fé não dá jeitinho de nada. A fé não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Você ainda quer andar pela fé? Isso é andar pela fé, irmãos. A Bíblia não diz que não passaríamos aperto. A Bíblia não diz que não teríamos tribulações. A Bíblia não diz que não passaríamos aflições. A Bíblia não diz que a nossa fé não seria provada. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é fiel e não volta vazia. O Senhor pode até demorar um pouquinho, mas Ele chega. Amém?
Vamos ficar de pé? Irmãos, a palavra está acima de tudo que você vê. Diga isso. Diga, o que Deus me disse é muito mais verdadeiro do que eu vejo. Você acredita no que você acabou de dizer? Aqui em João, diz que se aceitamos o testemunho dos homens, o de Deus é maior. Olha o que está escrito aqui. 1 João 5. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é esse. Que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz. Quem não crê em Deus, mentiroso faz. Todas as vezes que você duvida, acredita no que você vê, você faz de Deus um mentiroso. É sério, né, irmãos? Então, a redenção é sua. Deus diz que te redimiu, Ele te redimiu. Deus diz que levou as suas enfermidades, Ele levou. Deus diz que te tirou a pobreza da sua vida, Ele tirou. Deus disse, Ele fez, já é. Pastora, mas e o que eu estou vendo? Esquece. Dê graças a Deus. A palavra dele é fiel. Amém? Levanta sua mão e começa a dar graças ao Senhor. Dê graças a Deus. Pastora, mas está doendo. Dá graças a Deus. Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Palavra é a verdade para mim. Tua palavra é fonte de vida. São tesouros escondidos. São. Diga mais uma vez, tua palavra. Tua palavra é a verdade para mim. Tua palavra é fonte de vida. Tesouros escondidos, são tesouros escondidos, eles são tesouros escondidos, revelados, quando oro no Espírito. Te quero mais, desejo mais, profundidade das riquezas, te quero mais. Desejo mais, te quero mais, eu desejo mais, a profundidade das riquezas. Tua palavra é a verdade para mim, tua palavra é fonte de vida, e são tesouros escondidos. São tesouros escondidos. Só a igreja. Tua palavra é a verdade para mim. Mais uma vez, tua palavra. Tua palavra é a verdade para mim. Tua palavra é a verdade para mim. Tua palavra é a verdade para mim. Tua palavra é a verdade, diga isso. Tua palavra é a verdade pra mim. Tua palavra é a verdade pra mim. São tesouros escondidos. São tesouros escondidos. Roqueta lava chorai. Abra sua boca e comece a orar em línguas. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você começa a orar em línguas,
você está falando a palavra. Sabe, se a sua alma está angustiada, se as circunstâncias estão em aperto, comece a orar em línguas. Diga para sua esposa: eu não vou dizer nada não, eu vou orar em línguas. Enquanto você ora em línguas, o Espírito está falando tudo o que você precisa. Comece a orar em outras línguas. Semeia a palavra na sua vida. Quando você ora em línguas, você semeia a palavra no seu coração. Você semeia a palavra nas suas finanças. Você semeia a palavra na sua alma. Você semeia a palavra na sua casa. Amém? Tua palavra é verdade pra mim. 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 Diga, igreja! Tua palavra é verdade. Levanta bem alto a sua Bíblia. Tua palavra e confessa o testemunho de Deus na sua vida. Tua palavra é verdade pra mim. Te quero mais. Por isso você não pode viver sem o Espírito Santo. Você não pode viver sem o Espírito Santo. Só Ele pode te levar nessa fé. Irmão, só Ele vai te levar, mas ninguém. Eu não posso te levar. O Espírito Santo pode. Te quero mais, desejo mais. Na profundidade. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Eu preciso tanto de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo é meu melhor amigo, meu melhor amigo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Ele vai te levar, meu melhor amigo, meu melhor amigo. Te quero mais, desejo mais da profundidade das riquezas. Te quero, preciso mais. Eu te quero mais. Vem me levar, vem me levar. Me firmar no que Deus me diz. Eu te quero e preciso tanto de Ti, Espírito Santo. Vem me leva, vem me leva, oh vem me leva, vem me leva, vem me leva, Senhor. Vem leva os meus irmãos a vencer pela fé, a andar sobre a fé. Oh, leva-nos a andar sobre as águas deste lugar. Oh, vem, leva-nos, Espírito Santo. Vem, choquenda lá, manaio, chondere lá, babababa, socondere lá, babai, recanda lá, baba, chora, manamaie, mereba lá, chondere lá, mamababai. Rompam-se as cadeias. Choquenda lá, maná, chora, malaie. Torecandereba lá, babababa, chorianda lá, mai. Pega a tua voz. Fala o que Deus diz. Fala o que Deus diz. Senhor, o que o Senhor diz é suficiente. É suficiente. É suficiente. Rocanda lá, mama, chora, malaie. Chocanda lá, manabaia. Suhere. Eu te quero, vem nos levar. Chondele la manaba babai, checandara balababai, siria malai. Vem
sobre as águas. Jesus, meu autor, meu consumador da minha fé. Jesus, eu te adoro, autor da minha fé. Eu te adoro, consumador da minha fé. Me firmarei, não vacilarei, crerei em ti. Estai, pois, firmes, não vos torneis a escravidão, diz o Senhor. Estai, pois, firmes, igreja no Senhor. Seja livre, igreja, se firme no Senhor. Creia no Senhor, creia no Senhor, e prosperareis, e prosperareis, e prosperareis, igreja, crendo no Senhor. Creia no Senhor, creia no Senhor, crede no Senhor, crede nos seus profetas e prosperareis. Crede na palavra, a palavra de Deus, ela se cumprirá na tua vida. Crê, igreja, crê, igreja. Chocandalama chorabalamai, roque sandalama chandale malai, rocondelema chandalamai, sondere hamala candaraba choramanai, socondere malai, roque lamanai. Quando nós chegarmos no céu, irmãos, nós seremos chamados de vencedores, porque não andamos por vista, mas por fé. Amém? Graça e paz, amados.